Bom dia, vamos iniciar agora a apresentação, do relatório sobre motores síncronos, métodos de partida e levantamento da curva em V. Bom, os objetivos dessa prática é identificar as particularidades de uma máquina funcionando como motor, identificar os métodos de partida de motor síncrono, levantar a curva em V de uma máquina síncrona. Bom, vamos para a introdução teórica. Uma máquina síncrona é um tipo de motor elétrico que opera em sincronia com a frequência da rede elétrica. Então, excitação e inicialização. O motor síncrono, quando inicialmente ligado, não consegue começar a girar por si só. Portanto, ele precisa de um motor auxiliar para atingir uma certa velocidade, próxima à sua velocidade síncrona. Simultaneamente, uma corrente contínua DC é aplicada em rolamento do motor, também chamado de rolamento de campo, para criar um campo magnético. Agora vamos falar da sincronização. A corrente alternada é então aplicada em rolamento de estator, em rolamento de armadura, criando outro campo magnético. Este campo magnético gira a uma velocidade determinada pela frequência da fonte de alimentação e pelo número de polos do motor, conhecido como velocidade síncrona. Quando a velocidade do rotor se aproxima da velocidade síncrona, o motor pode ser sincronizado à rede, o que significa que o rotor agora está girando à mesma velocidade que o campo magnético rotativo do estator, o que é diferente, do motor assíncrono, que a gente tem, o escorregamento, devido à diferente velocidade do campo magnético girante e o campo magnético do rotor. Então, uma vez sincronizado, o motor síncrono manterá a sua velocidade independentemente das variações de carga, desde que a carga não exceda a capacidade do motor. Se a carga aumentar até o limite, o motor pode perder a sincronia e parar. Bom, o motor síncrono é composto pelo estator, que é a parte externa fixa do motor, que contém os enrolamentos de armadura, ou enrolamentos de estator. A corrente alternada é aplicada a esse enrolamento para gerar o campo magnético rotativo. Ele é composto também de um rotor, que é a parte interna móvel do motor, que contém os enrolamentos de campo, o enrolamento do rotor. Uma corrente contínua é aplicada a esses enrolamentos para gerar um campo magnético. Existem dois tipos principais de rotores para motores síncronos: o rotor de polos salientes e o rotor cilíndrico, ou rotor de polos lisos. O primeiro é usado em motores de baixa e média velocidade, enquanto o segundo é usado em motores de alta velocidade. Enrolamentos de campo, o rotor, esse enrolamento, quando alimentado com corrente contínua, produz um campo magnético no rotor. Enrolamentos de armadura no estator, quando alimentados com corrente alternada, esse enrolamento produz um campo magnético giratório no estator. Ele é composto também de anéis coletores e escovas. Em alguns motores síncronos, anéis coletores e escovas são usados para fornecer corrente contínua aos enrolamentos do motor. No entanto, muitos motores síncronos modernos usam um alternador de excitação e retificador rotativo, evitando a necessidade de escovas e anéis coletores. Então aqui a gente tem, o rotor tipo cilíndrico, e aqui o de polos salientes, e aqui seria o estator, que é muito similar ao estator também das máquinas assíncronas. Ferramentas e instrumentos. Para a realização da prática, foi utilizado um multímetro digital, um alicate em perímetro e um medidor de qualidade de energia. A descrição do ensaio. Bom, vamos para a parte prática, que é o levantamento da curva de magnetização. Então, primeiro, efetuamos as ligações dos circuitos de campo e armadura do motor síncrono, ajustamos os resistores para os valores máximos, ligamos o analisador de rede, ligamos, somente a alimentação de corrente alternada e medimos os valores de corrente encontrado. Depois nós ligamos a fonte de alimentação de corrente contínua e também medimos os valores da corrente. Aumentamos gradativamente os valores das correntes de campo e anotamos os seguintes valores, sem carga, o IF, o IA', a potência e o fator de potência. Então, e uma observação importante, Primeiro, reduzimos os valores resistores de 4.6K. Quando a corrente atingiu o valor de 0.25, curto-circuitamos o resistor de 4.6, iniciando a redução do valor do resistor de 320. Então aqui nós temos, a imagem da prática, onde nós temos aqui um amperímetro em série com os resistores de 320 e 4.6 e o painel da bancada e circulação, da corrente IF. Essa imagem, aqui nós temos a placa de identificação do motor e aqui também nós temos a foto, da montagem, onde nós temos os resistores, o analisador de energia o multímetro e o amperímetro ligados aqui. Agora vamos para os resultados obtidos. Falando da corrente de partida, somente quando tínhamos a corrente alternada, a máquina estava funcionando como máquina de indução, pois não tinha tensão de campo. Então aqui nós temos os resultados encontrados somente com a corrente alternada ligada. Nós tivemos uma corrente de partida de 15 amperes, uma corrente de regime permanente de 4 amperes e uma velocidade de 1800 RPM.
Depois nós realizamos, né, a ligação da corrente contínua, né? Primeiro nós ligamos a corrente, nós desligamos, né, a montagem, ligamos a corrente alternada primeiro e depois ligamos a corrente contínua, né, para evitarmos problemas. E com isso, nós obtivemos uma velocidade de 1800 RPM, uma corrente partida maior de 22 amperes, mas uma corrente em regime permanente menor, de 1,1 amperes. Agora falando dos diagramas fasoriais, né, o motor funciona, o motor, né, em forma resistiva, né? Então, na excitação normal ou excitação nominal, que é chamada de excitação normal ou excitação nominal. Neste estado, a tensão interna induzida E é igual à tensão terminal V. Então, o motor não consome nem fornece energia reativa para a rede. Este é o estado de operação mais eficiente para o motor, já que a corrente está em fase com a tensão. Então, aqui nós podemos ver, né, que a corrente IA está em fase com a tensão. Né? Esse fasor aqui da corrente está em fase com a tensão. Então, nesse momento, o motor está funcionando como resistivo. Agora o motor funcionando subexcitado. Então, subexcitado ou subexcitação. Nesse estado, a tensão interna induzida E do motor é menor que a tensão nominal V. Isso significa que o motor está consumindo mais energia reativa do que está fornecendo. Na verdade, ele está operando como uma carga indutiva. Nessa condição, a corrente do motor estará adiantada em relação à tensão. Então aqui, né, nós podemos ver a disposição dos fasores para poder, né, o motor funcionando nesse modo subexcitado. Então nós podemos ver que a corrente, né, ela está adiantada em relação à tensão. Agora o motor funcionando, né, na forma sobreexcitado. Então sobreexcitado ou sobreexcitação. Nesse estado, a tensão interna induzida E é maior que a tensão V. Isso significa que o motor estará fornecendo energia reativa para a rede. O motor, nesse caso, estará operando como um capacitor síncrono, ou seja, está compensando as cargas indutivas no sistema fornecendo. Na condição de sobreexcitação, a corrente do motor estará atrasada em relação à tensão. Então aqui nós podemos ver, né, a disposição do diagrama fasorial para o motor funcionando como sobreexcitado, ou seja, na condição de sobreexcitação, a corrente do motor estará atrasada em relação à tensão. Agora falando como gerador resistivo, né? Então, que é conhecido também como excitação normal. Então, nessa condição, a tensão interna induzida no gerador I é igual à tensão V. O gerador não consome nem fornece energia reativa para a rede. Em vez disso, ele está fornecendo apenas energia ativa, ou potência real. Isso acontece quando o gerador está operando com carga nominal e o ângulo de potência é zero. Esse é o estado ideal de operação para um gerador síncrono. Então aqui nós podemos ver que a corrente, né, ela está em fase com a tensão. Agora o gerador sobreexcitado. Então, sobreexcitado ou sobreexcitação, nesse estado, a tensão interna induzida do gerador E é maior que a tensão terminal V. Então, o gerador fornece energia reativa para a rede, ajudando a manter a tensão da rede. O ângulo de potência é positivo. Esse é o estágio de operação desejado quando o gerador precisa compensar a baixa tensão da rede ou quando há uma grande quantidade de cargas indutivas na rede que consome energia reativa. Então, aqui também nós podemos ver a disposição, né, do diagrama fasorial. E por fim, o diagrama fasorial do gerador subexcitado. Então, subexcitado ou subexcitação, nessa condição a tensão interna induzida do gerador é menor que a tensão terminal V. Portanto, o gerador consome energia reativa do sistema, comportando-se como motor síncrono compensador. O ângulo de fase entre a corrente e a tensão é negativo. Nesse estado, a máquina geralmente é utilizada para melhorar a qualidade de energia, absorvendo as correntes harmônicas e fornecendo energia reativa para a rede. Isso ajuda a manter a tensão da rede dentro dos limites aceitáveis e melhora a eficiência do sistema de energia. Então aqui também nós podemos ver a disposição dos fasores nessa condição de funcionamento. Agora que nós temos, né, os resultados encontrados, né, através do ensaio, né, onde nós aumentamos gradativamente os valores das correntes de campo IF e obtivemos os seguintes resultados. Então aqui nessa coluna nós podemos ver os valores de IF, que é a corrente de campo. Então conforme nós aumentamos o IF, né, a potência teve um comportamento, a corrente de linha também teve um comportamento e o fator de potência também. Mas o mais importante aqui é observar que
nós aumentamos, aumentamos a corrente F e chegou nesse ponto aqui de 0,55 amperes, de 500, 500 miliamperes, nós obtivemos um fator de potência unitário e aqui é justamente onde ocorre a virada, né? Onde aqui nós temos um comportamento indutivo e aqui nós temos um comportamento capacitivo. Então nós podemos ver que a potência vai reduzindo, chegou até 9 e a partir desse ponto ela começou a aumentar de novo, né? Assim como também a corrente de linha, que ela foi diminuindo e chegou aqui, ela aumentou, ou seja, parecendo um comportamento aí, né, de V. Então, né, agora falando da curva em V, que é justamente, né, esse ponto que nós comentamos anterior, aqui nós temos a curva, né, V teórica, né, onde nós temos a corrente de campo, onde, então, conforme nós aumentamos a corrente de campo, a corrente de armadura vai reduzindo, e depois, a partir desse ponto, né, onde nós temos, né, o fator de potência unitário, ela começa a aumentar novamente, que é justamente esse ponto que nós vimos aqui. Então aqui nós temos a curva em V, né? Claro que ela não ficou com uma cara tão bonita assim, mas enfim, por problemas, né, de instrumentação, de medição, né, do equipamento não está nas suas condições originais, mas aqui nós podemos ver claramente que conforme aumentamos a corrente de campo, a corrente de armadura cai e chega num ponto que é aproximadamente aqui, né, 0,55, ela sobe e tem essa tendência de subida. Então aqui nós podemos ver, né, uma tendência de uma curva em V. Então, né, o grande, né, a observação disso aqui é que conseguimos corrigir o fator de potência ajustando a corrente de campo do motor gerador síncrono, né? Então aqui ajustando essa corrente de campo nós conseguimos alterar o fator de potência. Bom, agora vamos para algumas perguntas, né? Comente sobre o controle de velocidade em motores síncronos. Bom, os motores síncronos são tipos de motores elétricos que operam em sincronia com a frequência da fonte de alimentação. Isso significa que a velocidade de rotação do motor é diretamente proporcional à frequência de alimentação. Eles são chamados síncronos porque a velocidade de campo rotativo, criada pela corrente alternada, e a velocidade do motor são iguais. E existem várias técnicas para controlar a velocidade de motores síncronos, sendo as três principais o controle de frequência, né, onde a velocidade do motor síncrono é geralmente proporcional à frequência da alimentação elétrica, portanto, variando a frequência da fonte de alimentação, a velocidade do motor pode ser alterada, e geralmente feito usando inversores de frequência variável. Controle de polaridade, onde a velocidade do motor síncrono também pode ser controlada alterando o número de polos do motor. No entanto, isso não é prático na maioria das situações, já que requer mudança na construção física do motor, né? Ou seja, né, é complicado você mudar todo o projeto, né, do equipamento depois que ele já está pronto, né? E o controle por deslizamento, né, onde motores síncronos podem operar em condição chamada de condição de deslizamento, onde o motor não está exatamente em sincronia com a fonte de alimentação. Isso permite uma ligeira variação da velocidade do motor. No entanto, essa técnica é mais comumente usada em motores de indução, não em motores síncronos. Agora vamos falar um pouco, né, comente, né, sobre as aplicações dos motores síncronos, né? Então, os motores síncronos são amplamente utilizados em várias aplicações devido às suas características distintas, incluindo alta eficiência, capacidade de operar em velocidade constante e capacidade de corrigir o fator de potência, que é justamente o que nós vimos, né, na curva em V. Então, aqui estão algumas principais aplicações dos motores síncronos. Em sistemas de energia, motores síncronos são frequentemente usados em usinas de energia para acionar geradores de energia, devido à sua capacidade de operar em velocidade constante, independente da carga. Indústria de processamento, né, onde a precisão do controle de velocidade é crucial, como em moinhos de papel, usinas siderúrgicas, os motores síncronos são frequentemente usados. Compressores de grade de grande porte, pumps, ventiladores e também aplicações para correção de fator de potência, né? Em aplicações industriais, motores síncronos podem ser usados para melhorar o fator de potência da instalação. Isso ocorre porque eles podem operar com um fator de potência líder, compensando o fator de potência atrasado causado por outras cargas indutivas na rede. E por fim, né, falando um pouco sobre a partida dos motores síncronos, né? Então, a partida de um motor síncrono não é tão simples como a partida de um motor de indução ou motor DC. Isso porque, em sua velocidade síncrona, o motor síncrono não possui torque de partida, portanto, é necessário um procedimento especial para iniciar o motor síncrono. E existem várias técnicas de partida e algumas delas incluem a partida com motor de indução auxiliar, damper, winding. Muitos motores síncronos possuem um rolamento amortecedor, também chamado de rolamento de gaiola de esquilo, que permite que o motor funcione como um motor de indução para a partida. Então, durante a partida, o motor se comporta como um motor de indução e acelera até aproximadamente a velocidade síncrona. Então, a excitação DC é aplicada ao rotor
e o motor passa a operar com motor síncrono. Temos também a partida por meio de um motor externo, em que em alguns casos, o motor externo conhecido como motor de partida é usado para levar o motor síncrono a sua velocidade síncrona antes de ser ligado à fonte de alimentação CA. Também temos a partida direta, a partida com conversor de frequência, onde os conversores de frequência também podem ser usados para iniciar os motores síncronos, onde esses dispositivos podem variar a frequência de alimentação do motor para aumentar gradativamente a velocidade do motor até a velocidade síncrona. Partida por meio de transformador de partida autotransformador, né? Então aí nós temos alguns exemplos, de partida de motores síncronos. Bom, então aqui nós chegamos, ao fim da parte prática, Então nós podemos concluir, que nós chegamos, ao nosso resultado, ao nosso objetivo, que foi observar, o controle do fator de potência utilizando uma máquina síncrona, observar, o seu procedimento de partida também, onde nós vimos, que falando da parte aí de controle de fator de potência, nós podemos, controlar o fator de potência controlando, a corrente de campo, onde nós vimos que aumentando a corrente de campo, nós chegamos a um ponto de virada, de mudança de comportamento, onde que tinha um comportamento indutivo e passou para um comportamento, capacitivo. E também, nós observamos, todos os diagramas fasoriais também dessa máquina. Então, muito obrigado pela paciência de vocês aí.